vídeo anterior, eu fiz um teste simples com 2 morangos do amor, um em temperatura ambiente e o outro na geladeira. Assim que eu iniciei o teste, eu lembrei de um detalhe importante, que eu já venho falando aqui no perfil, que o açúcar, ele é higroscópico, ou seja, ele absorve umidade. No meu caso, eu vendo os morangos do amor numa embalagem que não é hermética, porque eu produzo no dia e vendo no mesmo dia. Pensando nisso, eu resolvi aprimorar esse experimento, já que eu tinha um terceiro morango. Eu coloquei um morango na geladeira, dentro de um pote hermético. O segundo ficou em temperatura ambiente, também dentro do pote hermético. E o terceiro eu deixei em temperatura ambiente, sem o pote hermético. Lembrando que eu fiz os morangos na mesma condição, com os mesmos ingredientes, e foi um teste de 24 horas. E eu vou mostrar o resultado pra vocês agora. Visualmente, o morango do amor que ficou em temperatura ambiente e no pote hermético, a casquinha dele apresentou pequenos pontinhos de abertura e um buraco discreto no topo. Nada muito grande, mas já visível. O morango do amor que ficou na geladeira e também no pote hermético, aparentemente intacto, mas de perto dá pra notar alguns pontinhos se formando na casquinha. E o morango do amor que ficou em temperatura ambiente sem o pote hermético, ficou totalmente afetado, onde a calda derreteu. Quanto à textura e sabor, o morango do amor que ficou em temperatura ambiente em pote hermético, a superfície dele ficou pegajosa, grudou nos dedos, mas continuou saboroso e crocante. Dá pra ver um pouco de calda derretida dentro da embalagem. O morango do amor que ficou na geladeira em pote hermético ficou levemente grudando nos dedos, mas a textura também é crocante e ainda saboroso. Já o morango que ficou em temperatura ambiente sem o pote hermético, a crocância dele já diminuiu. Só a parte de baixo que mantém um pouco da textura. A superfície de cima já derreteu, mas o sabor continua agradável. Todos os morangos do amor apresentaram algum tipo de defeito, mesmo que em intensidades diferentes. O morango que ficou na geladeira com o pote hermético teve menos sinais visuais, mas os pequenos defeitos ainda estavam presentes. Isso mostra que, apesar da importância de usar embalagens herméticas, como potes e embalagens de polipropileno, para preservar textura, crocância e aparência, o ideal mesmo é produzir o morango do amor no dia e vender no mesmo dia, para garantir melhor a qualidade e a apresentação. Lembre-se que aparência é tudo na venda, e as pessoas comem com os olhos, e um morango com defeito pode prejudicar suas vendas, mesmo que o sabor esteja bom. Minha opinião continua sendo a mesma. Fazer no dia e vender no mesmo dia. Aí você garante a qualidade do que você está vendendo. Eu não correria o risco de fazer e vender no dia seguinte e correr o risco de toda a minha produção estar assim, cheia de furinhos. Do meu morango estragar todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, e eu chegar no outro dia e ter um morango assim. Eu não vou vender com defeito.